Este programa foi possível graças às doações da Fundação Família Ashton, de Dorothy Nilsson, e do Centro Laura F. Willis de Estudos do Livro de Mormon, o Instituto Neil A. Maxwell de Estudos Religiosos, com o Departamento de Educação Religiosa da Universidade de Brigham Young, e a BYU Broadcasting. Apresenta. Quem é este homem da antiguidade que se encontra na encruzilhada da história? Ele é um grande mestre, um revolucionário, um profeta? Ou ele é, de fato, o filho divino de um pai divino? O salvador literal do mundo? Ao tentar responder a essas perguntas, vários estudiosos descartam a parte divina e a separam do Jesus da história, o mortal, do Jesus da fé, o Filho de Deus. Atualmente, os estudiosos santos dos últimos dias tentam combinar a história e fé, erudição e revelação moderna, a fim de obter uma compreensão mais completa de quem foi Jesus e de quem ele é. Messias, eis o Cordeiro de Deus. Durante a vida mortal de Jesus de Nazaré, cada passo dado e palavra proferida conduziram, por fim, à expiação. Quando trouxe Lázaro de volta à vida, Jesus desencadeou os últimos dias de seu ministério terrestre. Para o mundo cristão, os locais e ambientes em que Jesus deu os últimos passos rumo à expiação tornaram-se sagrados. O cenáculo, o jardim do Getsemane, o Calvário e a sepultura vazia. Eu sozinho pisei o lagar de vinho, a expiação. O sepulcro de Lázaro. Quando Jesus restaurou Lázaro à vida, a hora de sua ressurreição logo se aproximava, tendo como testemunhas tanto amigos como inimigos. Trazer Lázaro de volta à vida tornou-se um sinal inegável de que aquele homem possuía poder sobre a vida e a morte. Para os amigos de Jesus, foi um milagre de regozijo, e a multidão cantaria depois: "Bendito o Rei que vem em nome do Senhor." Mas para os seus inimigos, esse evento, somado à purificação do templo, foi a gota d'água. Desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. De quem é a culpa? Algo interessante que sempre aconteceu ao longo da história é que diversos grupos culparam uns aos outros pela crucificação do Salvador, e várias pessoas querem deixar claro que não levam a culpa. E com certeza, à medida que se analisa o fato, percebe-se que há o populacho que parece ter participado, também o Sinédrio ou os governantes dos judeus, e os romanos que de fato o executaram. Parece que há tantas pessoas envolvidas que é óbvio que nenhum único grupo é culpado e que não deveríamos estar procurando por um responsável. Essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 15, que provavelmente é uma das primeiras narrativas do sofrimento e da morte de Jesus, é anterior aos evangelhos, anterior a Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo escreveu: "Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi." Em outras palavras, não estou lhes dizendo algo de novo. Vocês já sabem disso. Estou contando-lhes uma história que já fora contada antes. Então, estou repetindo essa história que já era conhecida, como Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que ele foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E se não formos cuidadosos, é possível que não compreendamos a nuance que Paulo está tentando dar. Ele oferece um ponto de vista histórico. Ele morreu, foi sepultado
crucificado e ressuscitou. E o detalhe mais importante é que foi de acordo com as Escrituras. Ele fora pré-ordenado. Os profetas que viviam durante o Velho Testamento sabiam disso. Sabiam que o Messias passaria por tudo isso. E depois encontramos a coisa mais significativa para Paulo. Percebemos que aqui não há um responsável pela sua morte. Nem mesmo se menciona onde e quando exatamente tudo aconteceu. Esses detalhes são importantes para a narrativa dos 4 evangelhos. Mas para Paulo, o que importava era que Jesus havia morrido, de acordo com as Escrituras, pelos nossos pecados. E essa era a verdadeira pergunta: por que o Messias morreu? Ao pensarmos sobre o Getsemane, relembramos que ele tomou sobre si os pecados do mundo e seu sofrimento teve início lá, culminando na cruz. Ao falar sobre a questão da culpa ou responsabilidade, penso em mim mesmo. É o sofrimento pelo pecado humano, os meus pecados e transgressões, e como resultado, o Novo Testamento aborda a questão da razão que Jesus teve de morrer e não de quem era o culpado por isso. Tomemos alguns minutos para nos orientarmos um pouco. Acho que a primeira coisa que eu percebo ao olhar para esta vista é que há muitas montanhas, e podemos ver algumas dessas montanhas, algumas das mais importantes, bem aqui. De fato, comecemos com o Monte das Oliveiras. Com certeza, é o monte predominante. E além do declive ao leste, ao longo de uma pequena depressão há uma colina, podemos imaginar Jesus vindo daquele minarete um pouco mais abaixo. E aquela é a vila chamada Betânia. Isso. Sim, Betânia é a cidade, é o lar de Maria, Marta e Lázaro. Foi aqui que Jesus passou a última semana de sua vida. Portanto, ele viajava todos os dias de Betânia a Jerusalém. E mais adiante, há a Igreja de Todas as Nações, próxima ao pé do monte, o Monte das Oliveiras. E lá fica o Jardim de Getsemane. Então passa pelo riacho de cedro bem ali no Jardim de Getsemane. Primeiro, há as paredes da área do antigo templo. Na verdade, existe um portão que trespassa a parede bem aqui, próximo ao Monte Sagrado, chamado Portão Dang. Há também o Portão de Sião. E bem ao lado do Portão de Sião, no lado externo da parede, fica a Basílica da Dormição, um edifício com domo imponente. E próximo daquela fica o cenáculo, não é mesmo? Sim, é o local tradicional onde acredita-se que Jesus se encontrou com os discípulos para a última ceia. A última ceia. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus foi bem peculiar ao escolher o cenáculo para a instituição do sacramento. O que ele fez, de fato, naquele local foi tomar a Páscoa, que era uma comemoração judaica de extrema importância, para ensinar sobre ele e para institucionalizar uma lembrança dele como parte dela. A Páscoa, como vocês se lembram, é uma recordação da época em que o Egito escravizou Israel. Moisés estava no Egito e agia sob a orientação divina para auxiliar os israelitas a se livrarem da escravidão egípcia. Então, o Senhor enviou uma série de pragas a fim de que o faraó libertasse Israel. A última das pragas foi a morte dos primogênitos, não somente os primogênitos do povo, como também dos animais. Portanto, os israelitas tomariam um cordeiro sem mácula que fosse primogênito e o ofereceriam em sacrifício. Tomariam então o sangue desse cordeiro e o passariam na verga da porta e em ambas as ombreiras para que o anjo destruidor passasse por suas casas sem matar seus filhos. Há 1.500 anos, os israelitas reúnem-se em família para relembrarem e contarem a história do grande exemplo de como Deus libertou o povo do convênio. Então, quando o Salvador escolheu a Páscoa, ele fez uma declaração bem precisa aos discípulos e a todos que o escutariam, de que ele era o Cordeiro, a representação daquele Cordeiro que foi sacrificado há 1.500 anos.
Agora, quando João Batista apresentou Jesus a seus discípulos e, de certa maneira, os convenceu, é preciso acompanhar as suas palavras: Eis o Cordeiro de Deus. E todo judeu as teriam compreendido se tivessem levado em conta a Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascal, o que ele faria no dia seguinte como um ser sem pecado, o primogênito do Pai, o unigênito, único Filho de Deus concebido na carne, que se ofereceu espontaneamente como sacrifício a todos os que viessem a ele. O tornaria o Cordeiro Pascal. E assim ele lançou mão de tudo isso para efetivar a transição do que aconteceu no antigo convênio para o que seria compreendido como o novo convênio. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, partiu-o, e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. A narrativa mais antiga da instituição do sacramento não é encontrada nos 4 evangelhos, e sim no capítulo 11 de 1 Coríntios, o que considero interessante. Assim, o que aconteceu em Corinto? Houve problemas com o sacramento e Paulo escreveu aos membros da igreja daquela região na tentativa de pôr algumas coisas em ordem. E faço 2 observações. No versículo 23 ele diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. As palavras receber e ensinar são termos técnicos. Formalmente está repassando-lhes o que recebera. Paulo não estava presente durante os eventos da última ceia, mas aprendera sobre eles com os discípulos ou talvez com o próprio Senhor. Paulo então continuou descrevendo o que aconteceu no versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Uma das diferenças significativas sobre a narrativa de Paulo, em comparação com o que encontramos nos 4 evangelhos, é a palavra memória. O partilhar do pão e do vinho seria feito em memória do que Jesus havia realizado. Há somente uma narrativa, a de Lucas, onde ele realmente usou a palavra memória. É interessante que, na narrativa de Terceiro Nefe, quando Jesus instituiu o sacramento entre o povo das Américas, deixou claro que isso seria feito em sua memória. Assim, é significativo que a primeira narrativa que temos do sacramento na Bíblia, em 1 Coríntios 11, é realmente, em muitos aspectos, mais próxima à de Terceiro Nefe do que na dos Evangelhos. Portanto, entendo que o livro de Mórmon nos auxilia a compreender e a reconhecer as coisas históricas que aconteceram nos primórdios da Igreja cristã. Mas a última ceia não foi somente uma ocasião de ensino, apesar de também o ter sido. Ela consistia de uma ordenança muito sagrada que o Salvador realizou, pelo menos para os apóstolos, o lava-pés. E lembramo-nos de que Pedro se opôs a ela, ou seja, a Jesus ter de lavar os pés. O Salvador era muito importante para Jesus ter que lavar os seus pés. Ele disse, lembre-se, Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro então respondeu, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Bem, a ordenança como realizada fez com que os apóstolos recebessem o próprio Cristo e a ligação com Jesus foi selada. Eles seriam de Cristo por toda a eternidade. Que bênção extraordinária! E então foi no contexto desta bênção que o Salvador, então, deu os ensinamentos que encontramos no capítulo 17 de João. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou porque não são do mundo. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração intercessória, mais que qualquer outra coisa, é a oração sincera de Jesus a seu Pai, para que, de certa maneira,
aqueles que ficavam para trás, grandes homens e mulheres, discípulos de Jesus, tivessem conforto e segurança, proteção e auxílio, que pudessem, em sua obra e ministério, aproximar-se da unidade que o Pai possui. E a parte mais indispensável e tocante da oração é o apelo para que pudesse ser um como o Pai e o Filho eram um. Essa unidade é a essência da oração, pois Cristo sabia, sem sombra de dúvidas, das adversidades que enfrentariam. Jesus acabara de mencionar que Pedro, antes que o galo cantasse, naquela importante e trágica noite, negaria Cristo, ou o seu conhecimento de Cristo, ou a associação com Cristo, 3 vezes. Portanto, Jesus tinha conhecimento das provações e aflições a que os apóstolos seriam submetidos. E ainda assim, pediu que os discípulos recebessem o conforto, além da unidade que os capacitaria a fazer o que precisavam como seus apóstolos. O Jardim do Getsemane. O Jardim do Getsemane. Os santos dos últimos dias veem os fatos que começaram aqui no Getsemane de maneira bem diferente da maioria da cristandade. Para muitos, o Getsemane é o lugar onde Jesus se preparou tanto espiritual como psicologicamente para sua iminente crucificação. Entretanto, para os santos dos últimos dias, o Getsemane é o ponto fundamental da expiação, onde Jesus, o Cordeiro sem mácula, sofreu pelos pecados do mundo. O Getsemane. O processo de preparação de azeite é simplesmente fascinante. Nos olivais, primeiro se colhe as azeitonas, que então são colocadas numa imensa bacia de pedras e esmagadas por uma prensa, criando assim um tipo de pasta de olivas. Mas o processo ainda não está completo depois de prensadas e completamente esmagadas. É neste momento que a pasta obtida é colocada em cestas de vime, que por sua vez são amontoadas, prensadas e finalmente o azeite é extraído em um lagar. O lagar ou prensa, que em hebraico é Gethsemane ou Getsemane, entra em cena prensando a pasta nas cestas de onde lentamente escoam água e azeite de azeitonas. E, de fato, o primeiro líquido que escorre é vermelho como sangue e mancha qualquer coisa. Então, a imagem do sofrimento de Cristo num local chamado Getsemane descreve, de fato, o sofrimento e sangramento do Salvador. Assim, Jesus chegou com os 11. Judas já havia se separado do grupo. Eles entraram no jardim, próximo à gruta inferior do Monte das Oliveiras. Ele deixou 8 apóstolos próximos ao portão da entrada e levou outros 3 para uma área mais distante do jardim. Eles eram Pedro, Tiago e João, que estavam com ele desde o princípio, quando começara a chamar os 12. Há 2 observações básicas a serem feitas a respeito disso. A primeira é a intensidade do sofrimento pelo qual ele passou. E Cristo disse aos 3 que sua alma estava cheia de tristeza até a morte. O peso de nossos pecados, de nossos erros, caindo com tanta intensidade sobre um homem sem pecado, fez com que ele chegasse ao ponto de não querer passar por isso. Ele os deixou naquele local, afastou-se para um ponto mais distante do jardim e orou. E essa é a segunda parte. Cada um dos evangelhos sinóticos repete as ações de Cristo no tempo imperfeito, da língua grega, que é o tempo da ação habitual. Ele costumava fazer isso, ela costumava fazer aquilo. E esse tempo também tem a ver com a ação rotineira, repetida,
Então nós lemos que Jesus vai adiante, caía de joelhos e orava. Ia em frente, caía de joelhos e orava. Ia em frente, caía de joelhos e orava. Esses verbos transmitem a ideia de repetição, indicando a intensidade do sofrimento de Jesus. Ele não orou somente uma vez. Ele deve ter se reerguido e tentado se fortalecer de alguma maneira. Então, seguindo em frente e orado de novo. Essa cena é muito forte, pois, pela forma que foi escrita, me diz que Jesus sofreu de maneira profunda e incompreensível naquele momento, por mim e por você. Lucas dá-nos um detalhe bem tocante sobre o sofrimento de Cristo no Getsemane, e tal detalhe não nos é dado por nenhum dos outros evangelhos, apesar de termos sua confirmação tanto no livro de Mórmon como em Doutrina e Convênios. E isso é o que Lucas disse. Kai genomenos en agonia, e kenesteron pro elhito, kau egenetu horridros autu hose tromboi, haimatus, catabainontes epitengen. Que traduzido significa, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Existem duas palavras-chave em Lucas que eu gostaria de enfatizar. Uma é o termo em grego agonia, na verdade vem do grego agon, que tipicamente seria usada para referir-se a uma competição atlética. Então, alguns estudiosos tomam a descrição de Lucas, de suor caindo em grandes gotas de sangue, como sendo simplesmente esse acúmulo de ansiedade que um atleta sente antes de uma competição, que é uma interpretação interessante. Estudiosos das escrituras do Súdia acreditam que realmente foi sangue, enquanto estudiosos de outras denominações cristãs consideram essa frase de Lucas como tendo função adverbial ou adjetiva, sendo que a palavra-chave aqui é ros. Em outras palavras, ele diz se eram gotas de sangue ou como gotas de sangue. E sem nenhuma informação adicional, seria impossível saber com certeza qual dos dois tipos de uso da palavra ros foi usada por Lucas. Mas possuímos a escritura restaurada adicional, tanto no livro de Mórmon, em Mosias, em que lemos que Cristo sangrou por todos os poros, como mais especificamente em Doutrina e Convênios, em que o próprio Senhor respondeu à questão em termos explícitos e claros. Ele usou a expressão em todos os poros nas Escrituras, referindo-se à própria experiência de sofrimento na expiação. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Se houver qualquer dúvida quanto ao significado das palavras de Lucas, Cristo esclarece dizendo que, de fato, ele sangrou por todos os poros. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, ou esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. A expiação infinita. O livro de Mórmon aumenta a nossa compreensão da natureza infinita da expiação. É interessante o fato do termo expiação infinita aparecer somente no livro de Mórmon. Somente os oradores do livro de Mórmon usam essa expressão. Na verdade, a palavra infinita aparece na Bíblia apenas 3 vezes, e todas são usadas no Velho Testamento, e não se referem à expiação de Jesus Cristo. Assim, esse novo conceito expande a ideia da expiação, classificando-a de infinita. Através da expiação, os homens se libertaram tanto da morte como do inferno.
Eles se livraram da morte do corpo e do espírito. E Jacó elucidou essa questão com clareza. Esse sacrifício é do Filho de Deus, que é infinito e eterno, e nenhum outro ser além de Deus poderia realizar uma expiação infinita. E é infinita porque é o sacrifício do Filho de Deus, ser infinito e eterno. Ninguém passa por essa vida terrena sem pecar. E por essa razão, precisamos da expiação todos os dias de nossas vidas. Assim, sou grato pelo Senhor permitir que eu renove os meus convênios cada semana através do sacramento. Adoro a palavra desejam na oração do sacramento, porque nela leio, desejas tomar sobre si este nome? E eu penso, Senhor, sim, o desejo. Eu posso não ter sido perfeito durante aquela semana, mas eu renovo os convênios, segundo o meu desejo de viver o Evangelho. E isso é possível porque o Senhor foi sacrificado por mim. E a única razão que eu posso alcançar meu objetivo é porque o Senhor possibilitou que ligássemos nossa força à dele, a fim de aumentarmos a nossa capacidade com a sua capacidade, porque Ele não apenas nos perdoou, Ele nos ajuda a sermos quem temos a capacidade de ser, mas somente através da sua ajuda. Sim, isso todo dia, e é grande demais para mim, e às vezes também é difícil demais. Como farei isso? Cristo tornou isso possível através de sua graça. Há uma sinergia maravilhosa entre a minha responsabilidade de fazer tudo o que eu posso e a dele. Não somente a responsabilidade, mas a promessa do convênio feita a mim de que ele fará o que eu não consegui fazer. E é isso que é a graça. Ele não tem somente o desejo de me perdoar e acabar com essa dor, mas ele também tem o desejo de curar as feridas daquele que eu feri. Assim, existe uma graça sempre em todo lugar, em ação em nossas vidas. Até mesmo quando nos esforçamos, trabalhamos e fazemos tudo aquilo que somos capazes de fazer. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E disse-lhe, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. A oração que Jesus proferiu no Getsemane foi muito breve, mas é comovente e nos toca profundamente. Nessa oração, Jesus desabafa. Ele sabia o tipo de provação que enfrentaria, e então abriu sua alma ao Pai amado. E se percebe muitas coisas que podem ser aplicadas em nossas vidas, como o maravilhoso relacionamento que Jesus e o Pai possuem. Na narrativa da oração em Marcos, e o estilo é o mesmo em todas as demais narrativas dos evangelhos, Marcos acrescenta uma palavra. Ele acrescenta a palavra Abba. Jesus se dirige ao Pai como Abba, Pai. Esse é o tipo de relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai. E às vezes, alguns de nós sentimos que o Pai está tão distante de nós que temos muita dificuldade de falar com Ele, temos medo. E é adequado usar vocabulário formal, mas precisamos compreender que Ele nos ama e que podemos ter esse tipo de relacionamento afável com Ele. E Jesus, no Getsemane, pede ao Pai se Ele poderia livrá-lo daquele sofrimento. Mas então ele usou a palavra todavia. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus padeceu a dor, a tristeza, o desapontamento e o medo de fracassar, a dor da rejeição e também a saudade de casa e o desejo de se reunir às pessoas que amava para que nós tivéssemos alegria e beleza criado das cinzas. Ele o fez literalmente, porque não queria que tivéssemos uma alegria falsa ou algum tipo de felicidade falsificada ou cosmética.
Ele quer que tenhamos uma alegria verdadeira por termos o perfeito amor que Ele teve e o perfeito amor que o Pai Celestial possui. A expiação de Jesus Cristo é profundamente pessoal, pois é o poder que me transforma, altera meus desejos, minha natureza. Isso é o que a expiação de Jesus Cristo é. Ela nos redime, salva, eleva, ama, transforma-nos em novos seres. Traição e prisão. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sem dúvida, uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento é o encarceramento de Jesus. As conspirações e as intrigas começaram meses e meses antes disso. E houve uma que foi semeada na Galileia contra Jesus. Aparentemente, os conspiradores se encontraram quando Jesus curara o homem da mão mirrada. Então, finalmente chegara a hora. Judas conduziu um bando de pessoas para onde suspeitava que Jesus e os 11 estariam. Todos os evangelhos sinóticos narram que Judas se aproximou de Jesus para beijá-lo. Tanto Mateus como Marcos disseram que Judas o beijara, mas Lucas o deixa subentendido. Ele não diz exatamente que Judas o beijou. Eu, às vezes, imagino que Lucas tenha ficado tão ofendido com essa cena que ele mesmo não conseguia imaginar aquele traidor beijando o mestre. Quando os oficiais chegaram lá, Jesus aproximou-se deles e perguntou-lhes: "A quem buscais?" Responderam-lhe: "A Jesus o Nazareno, obviamente." E Jesus lhes respondeu: "Eu sou." Essa expressão é o nome divino que isola-se de tudo o que Jesus dissera. Quando dissera: "Eu sou." E essas pessoas, que aparentemente estavam um pouco amedrontadas, perguntavam a si mesmas o que poderia vir a acontecer a elas. E então começaram a recuar, e um acaba por pisar no pé de outro que está atrás, e assim todos caem no chão. Acaba sendo uma cena meio cômica, apesar de ser muito séria. Após levantarem-se novamente, Jesus perguntou-lhes novamente: "A quem buscais?" Responderam-lhe então: "A Jesus Nazareno." Disse-lhe Jesus: "Eu sou." Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, os apóstolos, aterrorizados, fugiram. Eles haviam confrontado os oficiais da corte. E Pedro, em particular, foi classificado como inimigo por haver atacado um dos indivíduos que tentara prender Jesus. Então, os apóstolos sentiam que eram homens perseguidos e por isso não revelavam em nenhum momento onde estariam, apesar de sempre estarem juntos em conselho, tentando se reequilibrar, descobrir o que acabara de acontecer e enfrentar a desilusão de todos os sonhos e planos. Agiram assim porque não compreenderam por completo a profecia e como ela seria cumprida quando Jesus dissera que os deixaria. Então eles o prenderam, o amarraram e partiram, possivelmente para o Vale do Cedro, caminhando rumo ao portão mais distante do lado leste da cidade em que entrariam. E então subiriam os vários degraus até a residência do sumo sacerdote. Degraus que conduzem ao Palácio de Caifás, Jerusalém. Após a sua encarceração no Getsêmani, Jesus, agora exausto, retornou do Vale do Cedro e teve de subir a íngreme escadaria até o palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Ele foi seguido por Pedro e outro discípulo até o seu destino, e lá no palácio de Caifás, enquanto Pedro esperava na escuridão, Jesus
o eterno juiz, foi julgado pelos homens em uma audiência noturna, ilegal, em que o veredito foi decidido bem antes do início dos procedimentos. Mateus comenta sobre a ironia disso, pois alguns de seus juízes haviam se encontrado no mesmo palácio 2 dias antes e deliberado que deveriam prendê-lo e usar de astúcia através de falso testemunho para matá-lo. Julgamento e condenação. Apesar das narrativas do Evangelho pintarem um quadro dramático dos eventos daquela noite horrível quando Jesus foi levado até as autoridades hebraicas e depois aos governantes romanos, é necessário lembrarmos-nos que isso não nos dá o tipo de detalhe jurídico que realmente precisaríamos para compreender exatamente o que aconteceu sob o ponto de vista técnico. Elas tentaram fazer uma descrição da maneira horrível e ilegal que o Salvador do mundo havia sido julgado, insultado, além da maneira que todos os envolvidos, tanto os líderes judeus como os romanos, estavam comprometidos nessa errônea condenação. Na verdade, possuímos muita pouca evidência sobre como os tribunais hebraicos eram realizados no templo do segundo período. O que temos, na verdade, é uma grande quantidade de informações, decisões judiciais, opiniões, lembranças de como as coisas eram feitas a partir de uma fonte anterior chamada Mishnah. Essa fonte poderá dar um relato real da prática legal da época de Jesus. Para compreender o que passou no julgamento de Jesus, é preciso levar em conta que tudo acontecera sob um modo de emergência. Os governantes pressentiam que uma crise estava prestes a acontecer e que não seria simplesmente um tumulto, uma rebelião ou que os romanos ficariam perturbados a ponto de ocupar o templo. Lá estava Jesus, que possuía o poder de apaziguar tempestades. Lá estava Jesus, que acabara de trazer Lázaro de volta à vida e que finalmente pressionou os sumos sacerdotes a concluírem: esta é a hora de agirmos contra Jesus. Essas pessoas estavam com medo, elas tinham medo de que Jesus, caso não fosse o Filho de Deus, estivesse usando as forças do mal para realizar milagres. E um dos requisitos para ser um membro do Sinédrio era a habilidade para diferenciar entre o que chamavam de magia branca da negra. Bons milagres e bons sinais eram coisas que o próprio Moisés fizera e que com certeza foram legítimas. Mas também havia atos de magia negra e coisas assim que acreditavam que não deveriam acontecer. Então, enquanto lia o discurso do rei Benjamim no capítulo 3 de Mosias, achei interessante as palavras do anjo a Benjamim, profetizando sobre a vinda de Jesus Cristo e dizendo que ele fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidades. Achamos que são coisas boas, mas a reação que foi profetizada foi que, apesar de fazer todas essas coisas, e mesmo depois de tudo isso, considerá-lo-ão um homem, e dirão que está endemoninhado, que ele fazia essas coisas pelo poder de Satanás, e açoitá-lo-ão e crucificá-lo-ão. Quando Jesus foi levado perante Pilatos, João disse que ele já havia sido julgado de forma sumária pelo Sinédrio e considerado um malfeitor. Malfeitor é uma palavra da língua portuguesa que significa um transgressor da lei, mas essa palavra vem do latim maleficium, que é um crime específico, uma acusação formal específica. Isto é, uma acusação de prática de bruxaria. E se consultarmos o texto do Evangelho de João, a palavra que encontramos é kakapoios. Kakapoios é a palavra grega que corresponde a malefícios, que traduzida é malfeitor, mas significa de fato alguém que praticava bruxaria. Naquele momento, Pilatos entrou na corte novamente, chamou Jesus e disse: realizemos a acusação final. Tu és o rei dos judeus? Essa frase, rei dos judeus, referia-se ao título que Augusto César havia dado a Herodes. Era, portanto, um título de cunho político.
Jesus nunca assumiu ser o rei dos judeus. Ele disse: "O meu reino não é deste mundo." E Pilatos pareceu ficar completamente satisfeito com essa resposta. Naquele momento, Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Então Pilatos, que desejava encontrar ao menos uma testemunha, alguma verdade, a fim de saber como julgar o caso, disse: "Que é a verdade?" Sem dúvida, esse era um caso difícil, e ao concluir que não havia fundamento para a acusação de Jesus, Pilatos dirigiu-se aos judeus e disse: "Não acho nele crime algum." Em grego significa razão nenhuma para uma ação judicial. Após fazer esta afirmação, ele tomou uma atitude de extremo significado na lei romana. Lavou as mãos. Esse ato de lavar as mãos com frequência é considerada como um sinal de declaração de inocência de Cristo. De acordo com a lei romana, esse era um procedimento simples através do qual o juiz comunicava que a questão apresentada diante dele não era de sua jurisdição. Eram sumos sacerdotes, um grupo pequeno de saduceus poderosos, que foram os responsáveis por darem andamento a esse processo. Os responsáveis não foram o povo judaico. Na verdade, a maioria do povo em Jerusalém recebera Jesus e aceitaram-no. Poucos dias antes, no Domingo de Ramos, o povo judeu o recebera como o seu Messias, gritando: "Hosana, salva-nos agora." Então, não foram os judeus que mataram Jesus. Foram somente alguns poucos que levaram a efeito sua morte, e por ignorância, de acordo com Pedro. Caifás, enquanto interrogava Jesus, perguntou-lhe diretamente: "És tu Cristo, o Filho do Deus bendito?" E Jesus disse-lhe: "Tu o dizes." Talvez uma das razões pelas quais as autoridades hebraicas estavam ansiosas para verem os romanos executarem Jesus foi para provar que Jesus não era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Em Deuteronômio, lemos: "O pendurado é maldito de Deus." O apedrejamento de Jesus não demonstraria que ele era maldito, mas se ele fosse crucificado, pendurado numa cruz, eles poderiam atestar a todos que, de fato, ele fora rejeitado por Deus. A crucificação. Mas eles clamavam dizendo: "Crucifica-o, crucifica-o." A crucificação é um conceito antigo da história. Ela era usada por muitas civilizações do mundo antigo. Sabemos que os assírios, sob o reinado de Salmanassar III, realizavam a crucificação. Naquela época, costumava-se empalar as pessoas vivas, o que também era uma forma de crucificação. Sabemos que os judeus, a partir de certa época, passaram a usá-la contra outros judeus, mas foram provavelmente os romanos que aperfeiçoaram esse método, transformando-o na arte de execução. A crucificação foi escolhida porque era a maneira lenta, dolorosa e terrível de se morrer. Os romanos facilmente podiam executar criminosos de maneiras bem mais baratas, decapitando-os ou usando outros métodos assim, mas escolhia-se a crucificação em particular para executar aqueles que eram considerados traidores e ladrões, dentre outros. Essa forma de execução, portanto, era bastante comum. Além das pessoas serem deixadas em áreas públicas até que morressem, também tinham de carregar as próprias cruzes. Poderia ser a cruz inteira ou somente a trave mestra.
E antes de serem crucificados, os romanos açoitavam os condenados com chicotes com pequenos pedaços de ossos nas extremidades. E isso era feito para que se abrissem feridas na pele em toda a área das costas e nas laterais do corpo, de tal forma que, mesmo pendurados na cruz, sentissem também essa dor extrema, além da dor associada à crucificação. Atualmente, temos o conhecimento da crucificação a partir de várias fontes literárias, mas a realidade é que não foi até o ano de 1968 que, ao norte de Jerusalém, se encontrou evidência de um indivíduo que foi crucificado e que tinha um prego ainda no osso. E a posição do prego indicava que havia uma trave mestra vertical e provavelmente cada pé foi colocado em um lado da trave e o prego foi fixado através do osso maior que temos nos pés, a fim de dar-lhes apoio. No entanto, algo aconteceu fazendo com que o prego dobrasse de tal maneira que, quando a pessoa foi retirada da cruz, não foi possível retirá-lo dos pés. Então, o prego ainda estava no osso e é assim que sabemos que realmente eram crucificados. Todos os detalhes da crucificação estavam na mente dos escritores do Novo Testamento quando falaram sobre a crucificação de Cristo. Mas o simbolismo é realmente importante quando lemos 3º Nef 27:14. Encontramos o simbolismo da crucificação. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim. O simbolismo de ser levantado na cruz representa que seremos levantados para a vida eterna. E nem sempre nos concentramos nesse aspecto do simbolismo. Tendemos a nos concentrar mais nos detalhes deploráveis e na natureza desprezível da cruz. Quero dizer algo mais sobre esse tema. Sabemos a partir da leitura de uma passagem de Joséfo que é possível sobreviver à crucificação. Joséfo narrou que presenciara a crucificação de 3 amigos. Então, ele se aproximou do general romano e perguntou-lhe: "Posso retirá-los da cruz?" E ele respondeu: "Com certeza pode." E apesar do melhor dos cuidados contra Joséfo, 2 vieram a falecer, mas um sobreviveu. A morte pela crucificação não era iminente, e eu acho que esse é um elemento chave do que se passou lá, pois ninguém matara verdadeiramente a Cristo. Como Abinadi explica em Mosias 15, Cristo não podia ser assassinado. Ele era parte do Pai, mas ele também podia morrer. Portanto, ele não foi executado, mas voluntariamente escolheu morrer. Mas a execução, ou a sua morte por escolha, precisava acontecer de tal maneira que as pessoas que não eram crentes ao testemunhá-la disseram: "Ah, ele foi executado, está morto, tudo acabou agora." Mas os crentes que observaram a sua vontade disseram o mesmo que o centurião romano: "Este é o Filho de Deus. Ele morreu pela própria vontade, ofereceu-se na cruz. Ele não foi assassinado na cruz." Para mim, nesse momento fechou-se o círculo iniciado por Adão, porque Adão usou de seu livre-arbítrio, optando pela morte espiritual com a finalidade de criar a mortalidade. Jesus também lançou mão do livre-arbítrio para escolher a morte a fim de criar a vida espiritual. Assim, apesar da crucificação ter sido horrível, acabou transformando-se num belíssimo símbolo da maneira que Cristo ofereceu-se livremente a nós. Gólgota. Além dos muros de Jerusalém, ficava o local de execução chamado Gólgota. Localizava-se deliberadamente próximo a uma via movimentada, exatamente como é hoje, para oferecer um repugnante lembrete a qualquer pessoa que por lá passasse
do que poderia lhe acontecer caso ousasse opor-se à autoridade romana. Na manhã daquela sexta-feira, há 2000 anos atrás, Jesus foi pregado à cruz entre dois ladrões comuns que também sofreram as penas da crucificação. Como a maioria dos apóstolos se escondeu, praticamente só as mulheres testemunharam o que acontecera a Jesus nas horas finais de sua mortalidade. E o que elas ouviram e escutaram, até mesmo o mais excruciante detalhe, foi um cumprimento profético. Os evangelhos fazem algumas referências específicas aos acontecimentos durante a crucificação para demonstrar especificamente o cumprimento das Escrituras. Mateus narrou que as vestes de Jesus foram repartidas e sobre a túnica lançaram sortes. Isso era algo que esperávamos de Mateus, porque em seu evangelho, toda vez que Jesus tinha algo significativo a dizer, líamos, para que se cumprisse a Escritura, ou para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E compreendemos isso porque seu leitor é judeu, e essas frases ajudavam-lhe a ver a ligação entre o Cristo do Novo Testamento e o Messias do Velho Testamento. Mas o que é interessante é que Marcos e João fizeram o mesmo tipo de narrativa. Marcos relatou que, de fato, Jesus fora crucificado entre ladrões para que a profecia se cumprisse. Também é interessante para mim que Marcos estivesse provavelmente escrevendo para um leitor romano, um leitor que não tinha familiaridade com a Bíblia hebraica e as profecias, e coisas desse tipo. Mas Marcos enfatizou seu desejo de demonstrar que tudo foi cumprimento de profecia. Da mesma maneira, João também o fez quando escreveu sobre Jesus, que ele estava na cruz e disse: "Tenho sede." E, novamente, João fez menção específica que isso acontecera para o cumprimento da profecia. O leitor de João pode ou não estar consciente das profecias messiânicas, mas temos essas situações que eles queriam deixar muito claro que aquilo não era novo, muito menos inesperado. Era o cumprimento da profecia. E agora que essa extraordinária obra fora realizada, ele confiou todo o seu ministério nas mãos do Pai. E a última expressão que Jesus Cristo disse na cruz foi: "Está consumado." E na tradução do capítulo 27 de Mateus por Joseph Smith, encontramos uma nota de rodapé com as seguintes palavras: "Pai, está consumado, faça-se a tua vontade." E então ele rendeu o Espírito. E então o que se fez foi ligar a história do princípio ao fim. E foi nesse instante que o sentido real do seu estado messiânico foi iniciado, quando ele se levantou e disse ao Pai no conselho pré-terreno: "Eu irei e farei a tua vontade. E agora completei minha tarefa, cumpri tua vontade." Assim criou-se uma ligação, criou-se um vínculo que completou o plano de salvação completamente, o sistema integral de quem enviarei, e agora completei a obra. O sepultamento. Com o pôr do sol, a vista e a preocupação de enterrar o corpo de Jesus antes do início do sábado, um homem cujo nome era José de Arimateia, de uma cidadezinha fora de Jerusalém, implorou a Pilatos para que pudesse cuidar do corpo. Parecia que José era um vereador, talvez até mesmo um membro do conselho, o Sinédrio, e acompanhava-o Nicodemos, outro membro desse conselho. Provavelmente pessoas que não fizeram parte do julgamento da noite anterior. José possuía um grande sepulcro, e ele e Nicodemos estavam lá por pouco tempo, parece para envolver o corpo em vestimentas funerárias e ungir o corpo com um pouco de óleo que possuíam.
Esse era um ritual tipicamente realizado por mulheres, e há provas que havia mulheres da Galileia que assistiram à crucificação e seguiram Nicodemos e José até o sepulcro para ver onde o corpo descansaria. Aparentemente, não havia tempo para um ritual típico funerário. E aquelas mulheres não podiam retornar no dia seguinte porque era sábado. Caso o dia seguinte fosse o sábado da Páscoa, então seria o sábado semanal e passaria outro final de semana antes que pudessem visitar o sepulcro. E a primeira coisa que fariam na manhã de domingo seria visitar o sepulcro para verificar se poderiam passar óleos sagrados no corpo da maneira que gostariam de ter feito previamente. Não sabemos muito sobre aquelas mulheres da Galileia. Sabemos que uma delas era Maria Madalena e a outra era Maria, a mãe de Tiago e José. Essas mulheres retornaram na manhã de domingo com óleos sagrados, a fim de fazerem com que o corpo de Jesus ficasse tão perfumado quanto possível. Mas elas encontraram o sepulcro vazio. Às vezes, acho que tanto turistas como estudantes acham que vêm à Terra Santa ou a Jerusalém a fim de intensificar efetivamente seu amor ao Novo Testamento e ao Salvador. No entanto, com certeza, isso não deve ser verdade. De fato, Jesus é o Salvador de todas as épocas, de todos os pobres que nunca terão uma chance de passar por aqui. Mas o que realmente importa é que toda pessoa pode chamar ao Salvador, a Jesus, ao ir até Ele através de seu coração e da fé, do estudo das Escrituras e da oração. Jesus disse: "E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo." Assim, essa é uma extraordinária promessa a todos os que creem que não é preciso estar presente na última ceia e nos eventos do seu ministério, ou vir até aqui na Cidade Santa. O que realmente pode se fazer é trazê-lo para dentro do seu coração, para dentro da sua vida. A última semana de Cristo na mortalidade foi marcada pelos ensinamentos na última ceia, seu sofrimento no Getsemane, pela audiência no palácio de Caifás, pelo julgamento perante Pôncio Pilatos e, finalmente, pela crucificação em Gólgota. Assim, ele pronunciou suas últimas palavras na mortalidade: "Está consumado. Pai, em tuas mãos rendo o meu espírito." Esses fatos encontram-se no pináculo de seu ministério mortal e o conduzem ao último triunfo da morte espiritual sobre a física na ressurreição. O Messias, eis o Cordeiro de Deus.
BYU Broadcasting.